Meu nome é Alcione Amaral, eu sou Master Love, né? Especialista em relacionamento e intimidade, porque a gente não pode falar aquela outra palavrinha, né? Exato. E também sou analista comportamental DISC. Sim. Todos nós temos um lado sombra, todos nós temos características, né, traços pessoais que possuímos e que não reconhecemos conscientemente. Às vezes eles estão ali escondidos e nós não percebemos esse lado sombra que nós temos. Então, ficou aí também durante a semana, desde a semana passada que a gente resolveu abordar esse assunto, e muita gente entrou em contato e perguntou. O próprio Instagram derrubou a caixinha de perguntas, como se fosse uma coisa ruim, porque eu perguntei qual é o seu lado sombra, entendeu? Ele me deu uma baqueada também quando eu comecei a escrever sombra, eu percebi isso. Será que você conhece o seu lado sombra? Será que você conhece o seu lado sombra? E assim, só para começar aqui, eu vou logo te dizendo que eu conheço muito bem minhas sombras, as minhas dificuldades, aquelas coisas que a gente luta para que a gente não deixe aflorar. Mas quando a gente conhece e coloca isso para a consciência, se torna mais fácil lidar com isso. Então, lidar com esse lado sombra parece uma coisa assim, do outro planeta, parece até, teve gente pensando que era assim, uma coisa que tinha a ver com religião, muitos mal entendimentos, né? Uhum. Então, falar do lado sombra é reconhecer. E reconhecer isso é importante para o crescimento pessoal, é importante para todos os aspectos que a gente pode estar ignorando. Influencia nas nossas ações, influencia de maneira inconsciente. Então, quando temos a consciência do que está acontecendo, de como nós nos comportamos, aí a coisa muda de figura, né? A coisa muda de figura. Então, só para você ver como eu me conheço. O meu lado sombra é odiar a preguiça. Eu odeio preguiça. Pessoas preguiçosas, pessoas que não... Aí você me diz assim, como assim é seu lado sombra? Porque eu gosto muito de trabalhar. Então, eu estou sempre lutando contra a preguiça. Muitas vezes eu não permito, né? Eu não me permito descansar. Porque talvez descansando eu esteja sendo preguiçosa. Entendeu? Então, na verdade, o que você está falando não seria nem que você é aversa à preguiça. Seria mais uma intransigência por alguém que você, na sua visão, seja preguiçoso. Você não consegue ser flexível com uma pessoa com esse comportamento e isso se torna uma sombra justamente porque cada um é cada um. É isso? Entendi. Isso. Mas veja, quando você não gosta de um comportamento seu, muitas vezes a gente reflete no outro. Então, quando as outras pessoas vão ali tendo aquele comportamento, aí você começa a ter asco, você não gosta, não sabe lidar com aquele comportamento do outro. Porque justamente é aquele comportamento que você não gosta, entendeu? Aquele comportamento que você luta para ele não aparecer. Só que, como isso eu tenho consciência disso, isso é uma das sombras, porque todo mundo tem suas sombras. Todo mundo. Não adianta você dizer, eu não tenho sombra nenhuma. Claro que tem. Todo mundo tem aquele lado escondido que não deixa aflorar. Entendeu? Todo mundo tem aquele lado. E quando você tem consciência do que você tem, não digamos que seja ruim, mas quando você diz assim, não é necessariamente ruim, é que é mais natural, é inevitável quem somos. Isso nasceu com a gente. Isso foi criado também na nossa infância, para que nós pudéssemos conviver com as pessoas. Porque, por exemplo, se eu pegar, como eu fiz na caixinha de pergunta e coloquei lá, às vezes você quer apertar o pescoço de alguém, você tem essa necessidade às vezes, mas você se controla. Pelo amor de Deus, quem está ouvindo isso daqui, não... Olha, tire as crianças da casa, por favor. Não façam isso, crianças. É só uma força de expressão. Na verdade, não sei se você
Você tá chegando aí onde eu quero chegar. Aí, aqui diz assim, eu anotei uma coisa aqui, é importante lembrar que o lado sombra não é necessariamente ruim, mas sim uma parte natural e inevitável de quem somos. Quando você percebe quais são as suas imperfeições, quais são as suas sombras, você automaticamente consegue lidar melhor com elas. E aí também você consegue lidar melhor com as sombras do outro. Você consegue compreender que o outro é daquele jeito e que ele precisa evoluir, que ele precisa também entender as próprias sombras dele. Mas acontece que muita gente não tem esse conhecimento. Sabe que tem uma coisa que lhe incomoda, sabe que tem ali uma sombra, aquele lado malzinho ali da pessoa, e a pessoa não trabalha aquilo ali. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Por isso que é tão importante você entender como você se comporta. O que é que realmente você está deixando mais aflorar? É o seu lado luz ou o seu lado sombra? Aqui, quem está vendo aqui é a minha ferramenta, é a minha ferramenta terapêutica que eu uso para fazer trabalho energético. Inclusive, isso daqui não tem nada a ver com religião, tá, gente? É terapia holística. Justamente aqui, esse símbolo, quem é mais ligado à medicina chinesa vai entender esse símbolo aqui. Yin e Yang. Se vocês notarem, olha, o branco, a parte branca, ela está junta com a parte negra, que simbolizaria o positivo, o negativo, claro e escuro. Isso. E dentro do branco, você vê a circunferência preta. E dentro do preto, você vê a circunferência branca. Então, na medicina chinesa, o que eles querem dizer com isso daqui? Que está tudo conectado, que um depende do outro. O preto não é só o lado sombra, isso não é só o negativo e vice-versa. Então, um depende do outro, são as polaridades, dualidade, masculino e feminino. Então, não tem essa de que um é melhor que o outro, os dois se complementam. Faz sentido para vocês? Exatamente, faz todo sentido. É o equilíbrio das forças, né, do teu lado, da tua luz, né? É o equilíbrio da tua luz com a tua sombra que vai fazer com que você tenha relacionamentos melhores, consiga conviver melhor com as outras pessoas, entendeu? Com as outras pessoas. E isso depende de você se conhecer, de você entender que tá tudo bem, que eu tenho essa dificuldade. Mas é uma dificuldade muito forte, é uma dificuldade que eu não sei lidar. E muitas vezes eu preciso entender que talvez aquela pessoa não esteja sendo preguiçosa, talvez aquela pessoa só não esteja conseguindo me acompanhar, fazer do meu jeito. Mas isso é tão forte que eu preciso atender. E isso acontece em várias situações. Por exemplo, um lado sombra bem comum que acontece é quando as pessoas têm dificuldade de assumir os seus próprios erros. Isso é um lado sombra aí das pessoas, elas têm essa dificuldade de assumir os seus próprios erros. Então, o que é que elas fazem? Elas ficam sempre olhando os erros dos outros. Então, observe que a sua sombra, aquilo que está no seu lado escuro, que você ainda não reconhece, você acaba apontando para o outro, você acaba mostrando o que o outro tem, você acaba dizendo, fulano tem muito isso, fulano é muito assim, você está sempre apontando. Então, isso é tão óbvio, né, Alce? Porque você, exatamente, o que a Alce está falando aqui em outras palavras, você projeta no outro tudo aquilo que é familiar à sua mente. Isso é pura neurociência, a gente não está inventando. Eu prefiro até que, se vocês não estiverem concordando, comenta aqui. Cris, Alce, não entendi, não concordo, a gente vai repetir quantas vezes for e vai te indicar até lugar para você pesquisar no Google. Isso é neurociência. O cérebro, ele só identifica algo que é familiar. E o que acontece quando você renega as suas sombras? Quando você não tem o hábito da autorresponsabilidade? Porque dói. O seu racional, a sua cognição, neocórtex pré-frontal, onde está a linha de raciocínio, ela pode não ter consciência das tuas sombras, mas o teu inconsciente tem. Por isso que você identifica no outro. Se você tem a capacidade de identificar, reconhecer, elogiar uma pessoa pela qualidade dela,
volta esse olhar para você. Provavelmente 99,99%, 99,99% de certeza que você tem a mesma qualidade. Assim como um defeito que você identifica no outro, 99,9% de você também ter essa mesma característica. Então, é simples, é preto no branco, luz e sombra. O pessoal está entendendo? Isso, e outra, legal. E outra, quando você tem essa consciência, aí você vai trabalhar, né? Vai trabalhar para que você não tenha, não deixe seu lado, né? Seu lado sombra ser mais forte do que o seu lado luz. Então, parece uma conversa repetitiva, mas veja, as pessoas que têm essas dificuldades, né, de assumir os próprios erros, elas também não conseguem reconhecer as suas qualidades, elas ficam ali se rebaixando, porque elas não conseguem observar a luz que ela tem. Muitas vezes elas só conseguem ver a sombra. É terrível isso, mas é bem assim, é bem fato. Você muitas vezes fica ali somente olhando os seus defeitos, olhando aquilo que você não consegue, olhando, mas você não consegue se apegar a tudo aquilo que você é capaz de fazer, a tudo aquilo que você realmente nasceu para fazer, nasceu para viver. É um sintoma clássico de baixa autoestima, e aí vem sempre aquele nosso discurso, né? Lá na infância, falta de validação ou muito pouco, crença de desvalia, não merecimento, etc, etc. Sempre a gente cai no mesmo ciclo. No mesmo ciclo. E assim, é bem interessante, porque quando você se dá conta que realmente você tem aquele ladinho ali sombra, e que talvez você não esteja deixando a sua luz aparecer, você não esteja deixando todas as suas qualidades, aí a coisa fica complicada. Eu separei aqui umas coisas, porque, em geral, eu falo muito de casal, né? Você sabe que... Aí eu separei umas coisas aqui para os solteiros, né? Para os solteiros. Opa, hoje, porque eu trouxe umas perguntas estratégicas, só para o pessoal saber. E o autoconhecimento, né? O autoconhecimento desempenha um papel fundamental, porque é importante escolher, né, um relacionamento que seja construtivo, como você acabou de falar, baseado em empatia e na compreensão mútua. Olha. É muita então, multa, né? Multa de trânsito oferecida. Mútua. Então, lidar com a sombra dos outros requer muita empatia, paciência, habilidade de comunicação. Então, aqui, tem umas dicas aqui para os solteiros, que isso é um fato. Né? Eu vim falando durante a semana e realmente é fato. Muitas vezes, as pessoas, elas se encontram e se relacionam. Inclusive, no podcast que eu fiz essa semana, vai sair essa semana também aí, uma parte onde a gente fala sobre isso. Às vezes as pessoas passam anos namorando, 6, 7 anos namorando, e quando se casam, fazem aquela festa maravilhosa, e elas só conseguem ficar casadas 3 meses, 2 meses, 5 meses, e se separam. Por quê? Porque elas não conseguem lidar com a sombra do outro. E muitas vezes, durante o namoro, durante aquela parte legal ali, né? Porque relacionamento é acordo. A gente tem que fazer acordinho. A gente tem que prestar atenção. E uma coisa importante que eu sempre falo para meus filhos é assim, preste atenção como a pessoa se comporta com a família, com os amigos, com as pessoas ao redor. Como é que essa pessoa lida com os irmãos? Como é que essa pessoa lida com as pessoas do trabalho? Com pessoas porque aí, desconhecidas, né? Com pessoas dentro de uma loja, por exemplo. Dentro de uma loja, num ônibus. E assim... Ó, o socorrinho, viúva para mim é considerada como solteira. Viúva, divorciada, a perseguida funcionando ou não tem ninguém no rolê, para mim é tudo solteira. Tu tá no rolo também. Tu para de graça. Pratique a empatia. Aprenda a lidar com as sombras dos outros, né? Pratique a empatia. Tente entender o que pode estar acontecendo no lado sombra de alguém.
Pergunte para si mesmo quais experiências ou emoções que a outra pessoa está tendo ou teve, né? Porque muitas vezes você não se faz essa pergunta. E quando você começa a entrar num relacionamento, muitas vezes, ou você não vê nada, ou então depois que você está dentro dele, você acaba vendo coisas que é possível você conviver e muitas vezes você tem dificuldade de lidar com aquilo ali. Porque Sabe o todo que que mundo eu tem falo, transtorno. Alce? Complementando o que você está falando, né? Que não foca vamos colocar assim, só foca na qualidade, né? Enquanto está solteiro. Eu costumo falar o seguinte, que a gente é ensinada quando está solteira, que você tem que buscar focar nas qualidades quando você está conhecendo uma pessoa, para ver se bate. Então, eu concordo com isso até a página 2. Você tem que avaliar ali os valores se são iguais, que é bem difícil de ser igual, mas assim, o mais semelhantes o possível para não dar muita rincha. Mas o principal é você focar nos defeitos, botar defeitos entre aspas aqui, tá? Nas sombras, porque é isso daí que vai definir se o relacionamento vai se sustentar a partir do casamento. Não é a qualidade. Então eu falo, solteira, você nesse primeiro momento, você tem que focar nos defeitos para ver se você tem. Eu tô doida para falar um monte de palavra aqui que eu não posso falar. Se você tem culhão, sabe, para segurar o rojão, se é algo que você consegue sustentar por muito tempo, se é algo que não vai ferir os seus valores. Uma casada já é diferente. Uma casada tem o costume de, com o tempo, o desgaste natural da rotina, focar muito mais nos defeitos. E aí eu falo, não, você está casada. Resgata as qualidades para você ver o lado bom. Porque se você já está ali todo santo dia, se você ficar só olhando o defeito, como eu sempre falo, tudo que você coloca foco cresce. Então, às vezes, é uma coisinha assim, mínima, de tanto você falar, ela se torna maior. E aí você deixa de admirar aquela pessoa maravilhosa que está do teu lado. Então, são estratégias diferentes. Solteira, preste atenção nos defeitos para ver se você consegue lidar com isso a longo prazo. Casada, foca nas qualidades para você manter o seu relacionamento saudável. Lógico, não sendo negligente, aí a gente fala de relacionamento tóxico, abusivo, de coisas exageradas. Não. Rinchas do dia a dia, ruído pequeno na comunicação, que às vezes é fácil de resolver, esse tipo de coisa. Tem que também ter esse filtro, né? Isso. E veja, alguns pontos, né, para os solteiros, que é praticar empatia, né, se comunicar de forma aberta, estabelecer limites saudáveis, como você falou, focar no autoconhecimento para entender, né, para entender o que é que está acontecendo, escolher relacionamento saudável, porque lidar com a sombra do outro realmente é uma habilidade. Realmente é uma habilidade. E assim, se você não aprender, não conseguir lidar com aquele problema do outro, se você não conseguir lidar com aquilo ali, talvez seja o momento de você pensar, o que é que realmente eu estou fazendo aqui? Né? O que é que eu estou fazendo aqui? Será que realmente isso aqui é importante para mim? Mas assim, para a gente não se distanciar muito do nosso foco, eu quero dizer o seguinte, que quando você está no namoro, quando você está naquela parte da conquista, né? Quando você está naquela parte da conquista, em geral, as pessoas escondem o lado sombra. Eles não deixam o lado sombra aparecer. Em geral, aparece primeiro o seu lado luz, né? Aí você se arruma toda, você fica bem, você quer conquistar o outro. Sim. Você quer conquistar. Por isso que a gente trouxe as perguntas estratégicas. Quem quer que a gente solte as perguntas estratégicas, coloque aqui no comentário. Se ninguém interagir, eu não vou falar. Qual é o segredo? A gente só conta esse segredo para atendimento pago, hein? E tem que colocar essas perguntinhas aí, quando está namorando, que é para depois, quando casar, não ter dificuldades. Porque, veja, para tudo na vida existe solução.
Mas esse ponto aí é bem importante. Muitas vezes a jovem ou o jovem, né? Eles começam a entrar dentro de um relacionamento, aí eles começam a ver assim, a família eles não se entendem, eles não conseguem se entender, eles têm, Marcelo, mas pode ser, é muito raro. Geralmente você é fruto do meio. Então, se você é fruto do meio, você acaba levando aqueles comportamentos que você teve a vida toda para o seu relacionamento. E Fácil. quando você está no namoro, você, em geral, você tenta ali esconder suas sombras, suas dificuldades, seus medos. Você deixa aquilo de lado e tenta ser o melhor possível. Por quê? Porque todas as vezes que a pessoa começa a pensar o que é que eu quero para mim, né? E o que é que eu não quero, fica muito mais fácil. Quando a pessoa se conhece e diz assim, poxa, eu sou, eu sou um pouco eu sou perfeccionista demais. Ou então minha sombra é que eu não sei lidar com gente mimizenta. Eu não, então tem uma série de coisas que a pessoa não consegue fazer. A pessoa não consegue se comunicar direito, a pessoa não gosta de estar no meio social, a pessoa a pessoa tem dificuldade, a pessoa sente uma dificuldade muito grande de conviver com os amigos da pessoa. A pessoa tem uma dificuldade muito grande de conviver com os parentes daquela pessoa. Ele tem várias sombras que dão sinais que você pode perceber. Mas, em geral, você fica naquele batuque, né, lá do bar, e começa a dançar, e começa a bundinha no chão. Tem umas músicas aí que realmente não é da minha época. Tem umas músicas que, sinceramente, eu nem recomendo que alguém escute. Mas, de fato, no meio da música, entre uma bebida e outra, você sai, e ali pega, aí depois cada um vai para sua casa, né? Tá me dando gatilho aqui. Ninguém conversa. Ninguém conversa. Meu passado me condena. Ninguém conversa, ninguém procura ver como é que a pessoa se comporta quando está. Às vezes a pessoa tem acessos de fúria, né? Às vezes o lado sombra da pessoa dá acessos de fúria. Eu conheço um rapaz que era a pessoa mais calma desse mundo. E quando ele tem alguma contrariedade, ele é capaz até de matar. Nossa. Ele é aquela pessoa que, em um momento de fúria, ele consegue partir para cima do outro sem raciocinar. Mas ele passa assim, ó, séculos ali no banho-maria, sem levar nada ao extremo. Então, o lado sombra dele é que ele não consegue controlar, não consegue se controlar em momentos assim de extrema pressão. O problema dele é guardar demais, né? Ele guarda tanto que vira uma panela de pressão. Isso, exatamente. Mas veja, você namorando com ele, passou 2 minutos ali namorando, ele te cobre de amor, ele te cobre de presentes, te leva para o céu. Aí você só vê aquilo ali. Você não presta atenção, o seu radar não circula, né? Para ver se você vai conseguir conviver com aquela situação. E é aí onde tem essa dificuldade. Logicamente, as coisas só acontecem com o passar do tempo. Ninguém consegue, às vezes, da noite para o dia, acontecer uma situação que você vai ver assim de cara. Para as pessoas que já estão casadas, acontece muito ciúme excessivo, aquela comunicação diferente, procrastinação financeira, a pessoa não fala de dinheiro de jeito nenhum, falta de intimidade emocional, a pessoa não consegue falar o que sente. Não sei se vocês aí, com certeza tem alguém aí, algumas pessoas que eu conheço, que podem lembrar assim, ele não fala, ele não diz o que está acontecendo, ele não fala. Então, isso se chama, né, a falta de intimidade emocional. Ele não consegue lidar com aquilo ali. Má gestão do tempo. Tudo isso acontece dentro do relacionamento. E como é que você vai... Ó, que ela tá...
A Ana Paula falou aqui. É exatamente que eu ia comentar. É por isso que eu costumo conversar sobre as coisas que me incomodam. Infelizmente, ocorre que outras pessoas interpretam como crítica, infelizmente. Mas é verdade. Normal, Ana, é normal. Você só é responsável pelas suas atitudes. Eu até fiz um Reels hoje ou alguma coisa para amanhã. Você só pode responder pelos teus atos. Ponto. Por mais que alguém tente que você responda pelo ato dela, não, isso não existe. A forma como o outro vai encarar aquilo que você fala é problema dele. Ponto final. Lógico. E outra, tudo isso, todas essas sombras, né? Todas essas sombras aqui, elas nos levam para entender que se a maioria das pessoas tivesse plena consciência do seu comportamento, né? E aí onde entra o nosso trabalho, né? Do análise comportamental. Quando uma pessoa entende completamente como ela se comporta, como é o comportamento dela, ela consegue ver as sombras dela. Ela consegue entender esse fato de você não, de jeito nenhum, não suportar aquela coisa no outro, porque talvez você tenha em excesso uma outra coisa que não deixa você descansar, porque você acha que se você descansar, o seu lado sombra vai vencer, a sua preguiça vai vencer, aquilo que você está tentando esconder vai vencer. E quando, na verdade, é o contrário. Quando você percebe que tem ali, não, está tudo bem você ter isso e está tudo bem você ir resolvendo isso dentro de você. Então, assim, é um mundo de coisas que, e lógico, tudo isso não veio da minha cabeça, da sua cabeça, tudo isso veio, né, da ciência, veio da psicologia, da psicanálise, e é muito interessante. Quanto mais a gente estuda esse mundo, quanto mais a gente aprende, mais a gente fica impressionado como parece, né? Como parece com o que a gente está falando, como tem a ver com o que a gente está falando. Então, é muito importante. Então, para os solteiros, especificamente, quando eles já estão dentro de um relacionamento, que eles querem ali continuar com aquela pessoa, eu coloquei aqui 5 pontos que podem realmente ajudá-los, que é praticar a empatia, né? Tentar entender o desencadeado, o lado sombra de alguém, né? Perguntar a si mesmo quais experiências ou emoções estão por trás daquela situação, se aquilo ali vai ser importante, se a pessoa vai querer lidar com aquilo ali, porque também tem isso. Quando você se conhece bem, você sabe o que você quer, você sabe o que você não quer. Então, você não nasceu para ser terapeuta de ninguém, tá? O casamento, ele é ali uma parceria onde a gente vai se complementando. Todo mundo vai se complementar. Se for uma coisa que tiver mais ou menos, está em desequilíbrio. Se tiver em desequilíbrio, já não é mais um relacionamento, é um problema. Concorda, Cris? Com certeza. Entendeu? Então, aí o segundo ponto aqui é comunique-se de forma aberta. Se você perceber que o lado sombra de alguém está afetando o relacionamento, aborde, como nossa amiga Ana falou agora, o assunto de maneira gentil e construtiva, comunique-se de forma aberta e honesta, expressando sua preocupação e sua empatia. Porque você percebeu que aquele lado sombra daquela pessoa, aquela ignorância demais, aquela raiva demais, aquele jeito que está passando do limite, é importante você comunicar. E é aí onde começa a se harmonizar as coisas. Porque muitas vezes as pessoas desistem. Na grande maioria, elas desistem. Ela não está afim mais ali. Cômodo, né? É mais cômodo você desistir. Mais fácil. Às vezes, o lado luz da pessoa é um lado luz extraordinário. A pessoa tem uma grandiosidade maravilhosa. Mas você, por não querer ter essa empatia, não querer se comunicar também, devido às suas sombras, que você não percebeu, você acaba se afastando ou destruindo aquele relacionamento. O quarto ponto aqui é promova a compreensão. Né? Tente promover um ambiente onde ambas as partes discutem cada um o seu lado, né? Sua sombra, seus desafios pessoais. Olha, eu luto contra isso. Eu luto contra a minha chatice. Eu luto. Não é
Aquele dia que você acorda e fala assim, nossa, hoje nem eu tô me aguentando. Não, tem dia que eu estou mal-humorada, poxa. Essa é uma coisa assim que me acaba, assim, quando a pessoa tenta brincar comigo, quando eu não estou para brincadeira. Inclusive, Ione disse que nós somos muito divertidas. Estamos quase uma Cátia Damasceno, viu? Chegaremos lá, Ione, com certeza chegaremos lá. Receba! E o quinto ponto aqui, Cris, para os solteiros, né? Reconheça que todos têm um lado sombra, inclusive você. Eu tenho várias. Trabalhe seu próprio autoconhecimento, né? Para lidar com seus próprios desafios, para lidar com os padrões de comportamentos. Então, é esse ponto aí, é você realmente se entender e procurar entender o outro. E aí volta lá, né, para aquele caso ali do casal, daquela pessoa que já está junto, que está ali, prestes a acabar o casamento, prestes a pedir o divórcio. Não! Já está querendo. Divorciar é caro, gente, é caro. Isso daí tem que ser o último plano, a última hipótese. Tem que tentar todas as alternativas, descartar todas as hipóteses antes. Isso. Olha, a pessoa precisa tentar, né? Desde que vale a pena, desde que não tenha violência, né? Exato. Eu acho que a única coisa que realmente pode encerrar de fato uma história é se houver violência física. Exato. Porque aí a pessoa, quando passou dessa linha do respeito, né? Quando passa da linha do respeito, aí não tem mais o que fazer. Exato. Mas lidar com o lado sombra do outro, veja, Cris, eu venho assim numa história bem longa. Então não me vejo sem estar nessa história. E talvez por isso seja mais fácil falar sobre isso. Mas eu tenho muitas clientes que são casadas, que já passaram por mim, e que elas sentiam dificuldade. Não sei se você já ouviu essa frase. Fulano faz isso, mas fulano, ele é assim. Olha, fulano faz isso, mas tem isso aqui dele que me incomoda. Então, veja, esse ponto que está incomodando é a sombra do cara, com certeza. Né? Ele tem uma luz muito grande, ele é um cara, é um provedor, é um cara que está ali para o que der e vier, mas ele tem uma sombra. Então, você reconhece. Ou um adendo, ou pode ser alguma coisa dela que ela se nega a ver, projeta no outro, insiste que é o outro que tem que mudar. E começa a se enfesar a briga, a treta por causa disso. Ela não quer trabalhar ela quer forçar o outro a mudar para que fique exatamente aquele bonequinho do jeito que ela quer. Inclusive, né, quando a gente trabalha o processo Master Love, quando a gente trabalha o processo da gente de análise comportamental, a primeira coisa que você trata é quem? A pessoa, né? A pessoa, sim, óbvio. Você faz a sua terapia holística, a primeira coisa que tem que tratar a pessoa. Correto. Não adianta você... Isso já aconteceu muito. Alce, já aconteceu muito de gente chegar para mim assim, porque minha irmã tá precisando de ajuda. Minha irmã tá no relacionamento abusivo, eu não sei o que eu faço. Não, atende ela, o telefone dela. Não, eu só atendo se ela vir me pedir ajuda. Vem, vamos fazer uma sessão você. Mas eu já sabia que a pessoa que tá ali tentando muito querer mudar o outro, na verdade, era ela que estava cheia de problema. É verdade. Isso acontece o tempo inteiro. Às vezes a sua sombra está incomodando tanto o outro que o outro também não sabe lidar. E, em geral, assim, o feminino, ele é maravilhoso e extraordinário. Né? O feminino é extraordinário. O lado feminino é muito extraordinário, porque o lado feminino, ele consegue ter essa sensibilidade. Aí, muita gente também pode dizer assim, eu me conheço fulano, que não é assim. Sim, toda regra tem exceção. Regra tem exceção. Mas, em geral, nós mulheres temos essa sensibilidade. E muitas vezes, por falta da sensibilidade, a gente vê sempre no outro um monte de defeito e a gente não tratou nossos defeitos. E às vezes, quando a pessoa passa por um processo de autoconhecimento,
que a pessoa consegue ficar bem, o outro começa a dizer, o que aconteceu com aquela mulher? Rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa mulher não está bem, não. Ela agora mudou, é outra pessoa. Ela está sorridente o tempo todo. O que aconteceu? O outro nota, com certeza. Nota. Influencia pelo exemplo, né? Pelo resultado. Porque automaticamente ela parou de reclamar e ela começou a agir. Ela começou a tratar suas sombras. Ela começou a tratar seus sabotadores. Ela começou a olhar para ela e dizer assim, eu me amo e eu estou tão bem que aquele outro vai ter que me amar também. Ele vai amar aquela pessoa nova, aquela pessoa sem aquelas sombras. Ele vai amar mais a luz dela. E se, logicamente, se ele não tem essa capacidade, infelizmente, né? Infelizmente, se ele não ficou, se ele foi embora, é porque realmente não tinha mais o que fazer. Não cabia, não é o lugar dele ali. Não cabia ele ali. Mas, no geral, eu digo sempre isso às mulheres quando elas vêm para o atendimento. Gente, você precisa primeiro tratar você. Você precisa se conhecer, saber o que você gosta, o que você não gosta, se fortalecer, para só então você aprender a lidar com uma pessoa com problema. Inclusive, tem aí no mundo, né, no mundo das drogas, do alcoolismo, que tem os grupos de apoio para a família daquelas pessoas. Exato. Porque se a pessoa não se fortalece, ela não sabe lidar com o outro. Se a pessoa não sabe, não tem o autoconhecimento dela, ela não sabe lidar com os outros. Automaticamente ela vai ficar ali rodando no meio daquela confusão toda. Ela só vai ficar vendo as sombras, ela não vai conseguir identificar nada de bom, nem nela, nem no outro, e não vai funcionar. Eu queria passar aqui o exemplo dos 3P. Então, nos 3P, o primeiro P é o P da permanência, né? Nenhum problema ele vai durar para sempre. Não tem, assim, ele não vai durar para sempre. Toda vez que chove, em algum momento para de chover e vai aparecer o sol, né? O inverno, ele tem uma data, o verão tem uma data, tudo sempre volta. Então, nada, qualquer problema, pode prestar atenção, os problemas que você tem na sua vida, desde que você era pequena até agora, não resolveu um monte, pode aparecer outros, né? Nem então, a gente é para sempre, né, Elza? Então, quando você está lidando com aquela pessoa que tem aquelas sombras, as suas sombras, as coisas que você entenda, que esses problemas não duram para sempre. Você aprende a lidar com eles, você aprende a resolver esses problemas. O segundo P é o P da personificação. O problema só acontece comigo. Ele é sempre comigo. Ele só faz isso porque faz comigo. Ele só está acontecendo porque é comigo. Se fosse a vítima, entendeu? A vítima, meu Deus. Então, não é só com você. Quando a pessoa tem uma sombra, essa sombra atinge vários âmbitos da vida dela. Ela pode não notar, você pode até não perceber, mas acontece. Em algum lugar ali, essa pessoa, ela está ali com aquela sombra e infiltrando, atrapalhando a evolução dela. E o terceiro P é o de profundidade. É onde você acredita que todas as áreas da sua vida, né, estão com problema. Então, eu vou fazer aqui, vou dar aqui um exemplo aqui, bem claro, tá? Vocês estão vendo aí o que eu estou fazendo? Sim. Tá dando para ver direitinho, né? Aham. Então, aqui são os problemas, ó. Você vai tirando um, ó. Resolveu esse. Aí você vai tirar esse outro problema aqui, ó. Aí vai resolver, tá vendo? Aí você agora só tem esse problema aqui para resolver. E funciona desse jeito. Os problemas, a profundidade que você pensa, os problemas são feitos de camadas. E você vai tirando aqueles problemas, resolve uma coisa aqui, uma coisa acolá, e aquela sombra vai deixando, ela fica consciente, mas a luz aparece com mais força. Você aprende a lidar com a sombra do outro, você aprende que o outro também merece uma chance de mostrar a sua luz. Então, quando você
olha esses 3P, P de permanência, de personificação, de profundidade, você entende que não dura para sempre, que o problema não é só seu e que não tem um fim do mundo, que aquilo ali vai se resolver. À medida que você vai tirando aquelas camadas dos problemas, vão resolvendo um aqui, outro ali, quando você vê a sua vida está de uma outra forma. Agora, a pergunta que não quer calar, como sempre, sempre vem essas perguntas. Eu acredito que você também receba muito isso. Mas tem que ser assim mesmo, é? Não pode ser mais fácil, não. Eu tenho que passar por isso mesmo. Bom, relacionamento é decisão. Se você se decidiu a estar em um relacionamento, se você quer um relacionamento, você está solteira e está num relacionamento, você vai ter que aprender a lidar com ele. Você vai ter que aprender a lidar com as sombras da pessoa e você vai ter que aprender a lidar com as suas próprias sombras. Aliás, eu recomendo que você lide primeiro com as suas sombras e depois com a sombra do outro. Porque a gente não consegue curar o outro se a gente não tiver curado. Na verdade, a gente nem deveria tentar curar o outro. A gente primeiro se cura para que a nossa luz irradie no outro e o outro, de fato, consiga ser uma pessoa melhor. Só mais um recado aí. Venha aprender, né, como é que você funciona. Venha também aprender como lidar com o comportamento do outro. Né? Se você quiser entrar no link da bio e fazer sua análise comportamental, ela está lá. E você vai lá e faz sua análise comportamental. Você vai entender como você se comporta e você também vai aprender a entender o comportamento do outro. E aí fica mais fácil lidar com a sombra do outro e fortalecer a luz que você tem e fortalecer a luz que vocês têm. Tá certo? Então, beijo no coração. E quem quiser aí, esse fortalecimento de energias positivas, vai lá no direct lá com a Cris e já coloca lá, eu quero, para que ela possa realmente fazer esse trabalho aí com vocês. Vocês vão adorar, com certeza.